meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a minha vida mais uma vez, na Tua presença, com esta live para dedicar ao Senhor cada minuto dela. Então, me ajude, Espírito Santo, a ser útil na vida dos meus irmãos. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor os abençoe nesta manhã, que a Tua bênção seja derramada abundantemente sobre a vida dos meus irmãos, dando a eles, Senhor, alegria, dando a eles disposição, dando a eles, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, dando a eles também, Senhor, a estratégia e a sabedoria para conduzir os momentos difíceis da vida deles. E se nesse momento eu for útil para eles, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me torne como uma ponte, como uma estratégia do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente! Perdão por ontem. Ontem não foi possível eu aparecer aqui na live, por causa eu tive um compromisso que era exatamente na hora da live. E aí, como não era possível, aí eu cancelei. Mas eu espero compensar hoje, o dia de ontem. Vamos ver quem tá aqui. Oi, Osvaldo, bom dia. Oi, Rick. Bom dia, meu querido. Bom dia, Ivani. Cleo. Vicosini. Bom dia, gente. Cleuber. Aqui também temos a Sandra Mara, a Maurina, o Marcelo. Temos também o Beto Santos. Gente, obrigada, vocês são maravilhosos. Hoje eu quero falar um pouco sobre Isaías 64:4. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Isaías 64:4. Já falei desse versículo outras vezes, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre ele. E lá está escrito assim, ó: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quantas vezes, né? Repetiu várias vezes. Nos tempos antigos, ninguém ouviu. Falou, ninguém ouviu. Nenhum ouvido ouviu. Ou seja, qualquer coisa na terra que tenha ouvido, orelhas, não ouviu. E fala, nenhum ouvido percebeu. Engraçado que, às vezes, na comunidade surda, você vê surdos dançando, né? Surdos, eles dançam, eles sentem o ritmo da música, eles não ouvem, são completamente surdos, mas eles percebem o som, eles percebem a frequência. E aqui está dizendo assim, ó, desde os tempos antigos, quer dizer, desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu. Ninguém. Aí fala assim, nenhum ouvido ouviu. Fala assim, nenhum ouvido ouviu. Então quer dizer que nem qualquer coisa que exista no mundo que tenha ouvido, nunca ouviu. Aí fala assim, nenhum ouvido percebeu. Ou seja, talvez a pessoa tenha o ouvido, o animal tenha o ouvido, mas ele é completamente surdo. Mas ele pode perceber a frequência. Então fala até disso, nenhum ouvido percebeu, mesmo que o ouvido tá ali e ele seja surdo ou surda, ou o animal tenha surdez, ele vai perceber a frequência do movimento, a frequência do ritmo. Então aqui fala assim, nenhum ouvido percebeu, ou seja, sem chances, né? Aí fala, e olho nenhum viu. O que aconteceu que ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém percebeu? Um outro Deus, que além de ti, que trabalha para aqueles que esperam em ti. Então, assim, Deus é o único Deus que existe que trabalha para aqueles que esperam. Só que a nossa impaciência é muito grande. A gente sempre acha que Deus está demorando demais. Ontem até foi muito bom, o Rick estava lá, né, Rick? O nosso pastor Fábio, ele estava falando sobre
como que Deus ele é cirúrgico, como que Deus ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Não existe essa questão de atrasos com Deus, porque ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Então, ele sabe chegar na nossa vida no momento certo, no momento exato. Então, ele jamais vai chegar atrasado, ele jamais vai chegar fora da hora. Então, aqui está falando Isaías 64:4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E aqueles que esperam em Deus sempre serão surpreendidos. Porque assim, ó, quando a espera de Deus acaba, Deus sempre faz algo inesperado. Algo que nós não merecíamos. Deus sempre faz com que o tempo que nós estivemos esperando valha muito a pena. E a gente nem percebe o tempo que a gente esperou. Quando a gente recebe o que Deus tem trabalhado para entregar para nós, nós ficamos tão felizes e completos com o que Ele coloca nas nossas mãos, que o tempo de espera se torna insignificante. E Deus, sempre que coloca algo na nossa mão, é algo surpreendente. Porque Deus coloca nas nossas mãos o eterno, a eternidade. Tudo que Deus faz dura para sempre. Deus não coloca coisas na sua mão que vão acabar amanhã. Vão acabar de acordo com a economia do país. Vai acabar de acordo com o presidente que está no país. Ou vai acabar de acordo com o emprego que você mudou. O marido que você casou, a esposa. O que Deus dá pra gente, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. A porta que Ele abre, a palavra de Deus fala, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Mas nossa impaciência não consegue ver o trabalhar de Deus, não consegue esperar. Nós somos muito impacientes, a gente fica achando que criança não tem paciência, mas nós fazemos isso com Deus, nós não temos paciência. E Paulo, lá em 1 Coríntios 2:9, ele repete esse texto. Ele diz assim, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, novamente, nem jamais o coração humano percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Lembra que a gente estava falando sobre que se a gente amar a Deus, a gente vai cumprir todos os mandamentos que aparecer? E se a gente amar a Deus também, nós teremos paciência e vamos confiar. Porque o nosso coração, ele é enganoso. As nossas emoções podem nos enganar. Mas quando a sua fé convence as suas emoções de que o seu amor por Deus é maior do que a sua espera, é maior do que a sua luta, o seu coração confia, as suas emoções esperam. E é segredo para o mundo o que Deus tem para você, só para você. E às vezes, a gente, quando a gente tem um vislumbre, quando a gente começa a imaginar o que Deus tem pra gente, a gente sai contando para todo mundo. E às vezes a gente interfere no que Deus quer fazer. A gente não guarda no coração e não espera em Deus. Quando a gente começa a imaginar mais ou menos, e a gente espalha, a gente interfere. Talvez você vai ter que esperar um pouquinho mais. As pessoas sempre... Eu não sei se é essa a percepção correta, mas eu acredito o seguinte. Vocês acham que para José se tornar governador do Egito, Deus teria uma outra estratégia para ele, sem ser ele ter sido enganado, vendido pelos irmãos, jogado ali no poço? Vocês acham que existia uma outra estratégia? Ou não? Vocês acham que José poderia ter se tornado governador sem ter que passar por tudo que ele passou? Olha, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acredito que o fato de José contar os sonhos dele para os irmãos mudou a rota que Deus tinha para ele. E é isso que nós fazemos. Nós escolhemos, ficamos escolhendo os nossos caminhos por causa da gente não conseguir fechar a boca.
dos nossos sonhos. Nós não conseguimos ficar calados. Tem um ditado bem popular que fala assim: o segredo é a alma do negócio. Acho que vocês já ouviram isso, né? Porque o fato de José contar para os irmãos não foi uma ordem de Deus. Deus não mandou ele contar para os irmãos os sonhos que ele estava tendo. Deus deu para ele uma revelação através dos sonhos, mas não disse assim, ó, vá e conte a seus irmãos o que você acabou de sonhar. Não, ele recebeu uma visão do que seria o futuro dele, mas era para ele guardar no coração dele. Claro que ele não tinha a intenção de provocar a ira nos irmãos. José não tinha essa intenção. Ele queria partilhar algo com alguém. Foi algo muito grandioso, foi algo muito impressionante, gente, perdão. Foi algo impressionante, ele queria dividir com alguém. Então, às vezes, nós precisamos aprender a aquietar a nossa alma. Nós temos um Deus que é poderoso, que conhece todo o coração humano. Deus sabe exatamente como é que você vai receber uma notícia e eu. Nós recebemos de forma diferente. E você, quando você olha uma pessoa, quando você olha uma situação, você sempre vai olhar de acordo com a sua história, com as suas dores, com as suas alegrias. Você vai interpretar do seu jeito. José jamais imaginaria que os irmãos iriam tornar ele alvo do ódio eterno deles. Porque José não conhecia o coração dos irmãos. E aí eu te pergunto, você acha que Deus é um Deus tão frágil, um Deus tão sem criatividade, que só teria esse rumo na vida de José? Claro que não, gente. Deus é Deus poderoso. O nosso Deus é incrível, Ele é criador. O mundo não cabe Deus, a nossa história não cabe Deus, o tanto que Deus é grande, o tanto que Deus é incrível. E esse Deus fica o tempo todo trabalhando por nós, agindo em nosso favor. E às vezes as nossas escolhas atrasam. As nossas escolhas erradas. Segura a sua bênção de chegar até você. Porque você vai ter que fazer um caminho maior. Um trajeto maior por causa das suas escolhas. Porque você escolheu agir. Porque você não esperou com paciência Deus agir por você. Você não vê Deus trabalhar. Você não está vendo Deus trabalhar, então você não tá, se eu não estou vendo, eu não estou sabendo. Como diz o outro, se eu não vi, eu não fiz. E o texto é claro aqui em Isaías 64:4, que Paulo repete ele lá em 1 Coríntios 2:9. Desde os tempos antigos, desde que o mundo é mundo, nenhum ouvido ouviu. Nenhum ouvido ouviu, ninguém ouviu, fala ninguém ouviu. Nenhum ouvido ouviu, nem ouvido de animais, ninguém ouviu. Aí fala nenhum ouvido percebeu. Mesmo que a pessoa seja surda, tenha uma surdez, ela não pode nem perceber a frequência. Nenhum ouvido nem percebeu. O que Deus, que tem um Deus trabalhando, que tem um Deus fazendo. Então a gente não vê mesmo Deus trabalhar. Nós não conseguimos ver mesmo o trabalhar de Deus. E às vezes a gente acha que está sozinho mesmo. A gente acha que está abandonado, que ali ou é a gente e a gente mesmo. Só que Deus está trabalhando. Ele está fazendo. E aí a gente, com as nossas escolhas, Deus tem que abrir novos caminhos para que a gente chegue até o objetivo da bênção que Ele preparou. Por causa das nossas escolhas. A Bíblia fala que o povo de Israel, a viagem, a chegada na Terra Prometida, poderia ter sido curta, mas durou muitos anos por causa das escolhas do povo, da teimosia do povo. E hoje eu venho dizer para você hoje, nessa manhã, para de ser teimoso, para de ser teimosa. Se você sente no seu coração algo que Deus vai realizar na sua vida, guarda no seu coração e espere com paciência. Aqui está falando que ele trabalha para aqueles que nele esperam. E Paulo, lá em 2 Coríntios, fala que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você entende que tudo que na nossa vida está relacionado com o nosso amor a Deus? E é isso que Jesus falou. Se você amar a Deus, você vai amar o próximo como a você mesmo e está tudo certo. Você vai cumprir a lei.
você vai ter paciência para esperar a bênção que ele já tem reservado e preparado para você. Porque quando você ama, você espera. O perfeito amor espera. Lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor sempre espera o melhor do outro. E às vezes a gente pega esse versículo de uma forma tão rasa. Ah, não, Fernanda, eu espero mesmo o melhor de Deus. Mas tá aí, angustiado, magoado, triste. Uma das coisas que eu acredito firmemente que retardam o nosso desfrutar do melhor que Deus tem para nós nessa terra é a nossa falta de amor a Deus, falta de confiança em Deus. E nós não enxergamos a graça como ela realmente é. A gente acha que a graça é porque ela perdoa os nossos pecados. Não é só isso, gente. A graça, ela é muito mais que isso. A graça, ela expõe você à luz. Ela coloca você em contato com a luz. E sabe o que a luz faz? A luz faz você ser exposto e mostra toda a sua sujeira, mostra toda a sua fragilidade, mostra tudo que está escondido, que precisa ser limpo, que precisa ser purificado. O pessoal fala assim, ai gente, o povo hoje crente só fica falando na graça, na hipergraça. É porque não sabe, não tem consciência de que a graça é Deus revelado para nós. É o nosso acesso a Ele. Sabe? E essa graça nós estamos nos excluindo dela muitas vezes por causa da ansiedade do nosso coração. Por causa do nosso engano. Nós estamos acreditando e confiando no que a gente entende. José passou por aqueles percalços todos na vida dele porque ele acreditou no entendimento dele e tropeçou. O que José entendia? Que os irmãos iam ficar felizes com os sonhos que ele contava. E ele tropeçou no entendimento dele. Qual é o entendimento que você está tendo da sua vida neste momento? Talvez o entendimento que você está tendo é que foi injusto o que as pessoas fizeram com você. É que alguém magoou você, que alguém feriu você. E você está firmando tanto o seu entendimento nisso que você não está percebendo. Mas você está se tornando alguém amargurado. E alguém com amargura, com o coração cheio de rancor, não desfruta do melhor de Deus da terra. Você tem, aqui é para os que nele esperam e para aqueles que amam a Deus. Se o seu amor por Deus é real, não é em si mesmo, com pena de si mesmo, não tem espaço para Deus no seu coração e mágoa. Deus não tem conivência com as nossas escuridões, porque ele chega, ele traz luz e ele arranca mágoa, arranca tristeza. Oi, Catinha, obrigada, minha querida. Obrigada, Deus te abençoe. Então, meus queridos, tem um versículo lá em Hebreus 12:15, que para fechar essa live, eu quero que você sinta agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo abraçando seu coração e te convencendo do pecado e do juízo. Alguma coisa que você tem permitido aí no seu coração que tem atrasado as bênçãos de Deus na sua vida. Porque a única coisa que atrasa, que retarda, que nos afasta de Deus são os nossos pecados. São as nossas iniquidades. Porque nós fixamos os nossos olhos só naquilo que a gente está entendendo. Deus falou, você está entendendo só o que você está vendo, mas eu vejo por trás, eu vejo tudo. Então confie no meu amor. E muitas vezes nós não temos desfrutado do melhor daqui dessa terra, porque nós temos nos excluído da graça de Deus. Como é que eu posso me excluir da graça de Deus? Deixando brotar a raiz de amargura no seu coração. E a amargura, ela não aparece da noite pro dia, viu? Ela aparece com pequenos sentimentos de rancores. E quando você vê, você já está insuportável, ninguém te aguenta. Hebreus 12:15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, mágoa venenosa, brote e vos engane e cause confusão, contaminando a muitos. Eu espero em Jesus que você seja livre
de todas as suas mágoas, de todo o seu ressentimento, para que você desfrute da graça de Deus, para que você não se exclua da graça de Deus. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar para o seu coração, mas você precisa esperar nele e amar ele de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Você não tem amado a Deus com o seu entendimento quando você fica julgando as pessoas pelo que elas te fizeram, porque quando você olha para os outros, você fica com dor, você fica chateado. Gente, seguinte, não precisa fugir dos seus sentimentos. Você pode ficar triste, você pode ficar muito bravo, mas isso não pode fazer morada dentro de você. Porque aí existe um Deus com graça eterna dentro de você que não tem espaço para outra coisa. Quem tem que crescer dentro de você é o Deus Espírito Santo, presente do céu, dado por Jesus, que derramou o sangue precioso dele na cruz do Calvário para que nós desfrutássemos do melhor da terra. Não desfrutamos por causa da nossa teimosia. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir, mas as suas iniquidades, as suas escolhas, as suas decisões é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Catinha, boas férias aí pra você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Gente, coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. E antes, assim, eu quero dizer pra você, trazer aí a sua memória. O que é que tá aí, roubando de você a graça de Deus, excluindo você da graça de Deus. Você tá com pressa? Você quer logo desfrutar do que Deus preparou pra você? Então escolha esperar nele e amá-lo. Porque ninguém sabe. É surpreendente o que Deus preparou para a sua vida. Coloca a mão no coração. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Obrigada pela vida de cada um deles. Eu quero te agradecer porque eles pararam um pouquinho do tempo deles para participar dessa live. Eu te louvo, Senhor, porque de alguma maneira eu tenho sido útil na vida deles. Não por minha força, mas por teu amor e por tua graça e misericórdia na minha vida e na vida dos meus irmãos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se tiver algum irmão meu aqui nessa live que está cansado de esperar, que está sem força, que está exausto, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, revele a eles nesta manhã e faça-os enxergar, convença-os das estratégias e caminhos errados que eles têm tomado e traga à luz todo o caminho que o Senhor tem preparado para eles. Abra o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma, no seu coração, seja curado agora. E seja curado em nome de Jesus. E eu quero também colocar o pai da Carminha na tua presença, papai, seu Antônio. Em nome de Jesus, não sei se é Antônio ou Raimundo, mas é o pai da Carmen. Em nome de Jesus, paizinho, cure este teu servo, que em nome de Jesus ele tenha uma recuperação surpreendente, agora que ele saia da UTI, que vá para o quarto, que em nome de Jesus a família sinta a tua resposta nesta manhã, em nome de Jesus cura o teu servo e traga, Senhor, saúde a ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ainda hoje, Senhor, surpreenda a família com esta melhora do teu servo, em nome de Jesus, amém. Queridos, obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar gravada. Todos os textos que eu falo na live, eu coloco na legenda do vídeo, tá bom? Então, vocês podem curtir, comentar e compartilhar. Vai ficar salva no Instagram. Um beijo e até amanhã, às 6h30, estaremos aqui juntinhos com vocês, tá bom? Tchau, tchau.